E aí, galera cruzmaltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. Na noite deste domingo, em um confronto que carregava a tensão típica da parte de baixo da tabela do Brasileirão, o Vasco conseguiu uma vitória dramática por 3-2 diante do Sport, na Ilha do Retiro. O jogo, marcado por uma alta carga emocional, viu o time vascaíno abrir o placar e ampliar para 3-1, mostrando um desempenho ofensivo vibrante e bastante eficiente durante a primeira etapa. Contudo, o cenário mudou na etapa final, quando o Vasco recuou e sofreu forte pressão do adversário, que diminuiu a diferença e quase arrancou um empate nos minutos finais. Esse equilíbrio dramático e a oscilação da equipe mostraram a complexidade do momento vivido pelo clube, que mesmo celebrando os 3 pontos precisa trabalhar muito para corrigir falhas defensivas que ameaçam sua estabilidade dentro do campeonato. Na coletiva pós-jogo, o técnico Fernando Diniz explicou detalhadamente a sua abordagem durante a partida, especialmente a demora em realizar substituições que muitos consideraram tardias. Segundo ele, a prioridade é sempre buscar melhorar a equipe com cada alteração feita, evitando mudanças precipitas que possam desestabilizar ainda mais o time. Diniz destacou que a única substituição no primeiro tempo foi forçada pela lesão de Jair, e só no segundo tempo, quando viu a necessidade clara, realizou outras modificações. O treinador também aproveitou para justificar o uso controlado do recém-contratado Matheus França, frisando a importância de preservar o jogador que retorna de lesão e ainda precisa ganhar ritmo de jogo para render plenamente, sem risco de agravar sua condição física. Além de Matheus França, Robert Renan também tem recebido atenção especial do técnico, que reforçou o desafio de adaptar atletas que não vinham atuando regularmente antes de chegarem ao Vasco. Para Diniz, a contratação de nomes qualificados é apenas o primeiro passo, a verdadeira missão é integrá-los adequadamente ao ritmo intenso do futebol brasileiro, respeitando o tempo necessário para que possam mostrar seu potencial sem comprometer sua saúde física. Essa estratégia, embora pareça conservadora, é vista como essencial para a construção de uma equipe mais consistente e preparada para as batalhas que ainda virão nesta temporada. Durante a entrevista, o técnico não escondeu a preocupação com as oscilações exibidas pelo time dentro do próprio jogo, pontuando que essa irregularidade tem sido um problema recorrente na temporada. Ele reforçou que, apesar dos altos e baixos, o Vasco tem entregado esforço e qualidade em momentos importantes, o que é um indicativo positivo para o futuro. A equipe agora volta as atenções para a próxima grande decisão, o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo, um adversário difícil que exigirá do Vasco uma performance sólida e sem erros para seguir adiante. A pausa no calendário por conta da data FIFA é vista por Diniz como uma oportunidade crucial para a recuperação física e ajustes táticos, que serão fundamentais para enfrentar essa fase decisiva com a melhor formação possível. Por fim, Fernando Diniz reforçou sua confiança no potencial do elenco e na importância do processo gradual de adaptação dos reforços, destacando que o sucesso do Vasco dependerá do equilíbrio entre qualidade individual e entrosamento coletivo. O treinador enfatizou que, apesar das dificuldades e da pressão natural da competição, o grupo está comprometido e determinado a evoluir. Ele também ressaltou o papel fundamental da torcida neste momento, que deve permanecer unida e apoiar o time na busca por resultados expressivos, tanto na luta contra o rebaixamento quanto nas competições eliminatórias. Com um calendário apertado pela frente, o Vasco precisa transformar as lições aprendidas em campo em consistência, e a vitória deste domingo pode ser o pontapé inicial para uma reação importante na temporada. Rumores cada vez mais intensos circulam nos bastidores do futebol mundial, envolvendo uma possível decisão da FIFA que poderia consagrar o Vasco da Gama como campeão mundial de forma oficial. Essa especulação tem ganhado força e repercussão nas redes sociais e entre especialistas, mexendo profundamente com a paixão dos torcedores vascaínos e despertando a curiosidade de todo o país. Vídeos que circulam na internet aumentam ainda mais o mistério, trazendo debates acalorados sobre a legitimidade dessa conquista que, até então, era alvo de controvérsias e questionamentos. O clima é de expectativa e ansiedade. Será que a entidade máxima do futebol está prestes a revisar a história e reconhecer oficialmente o Vasco como um dos maiores campeões globais do esporte? A possibilidade mexe não só com o orgulho cruzmaltino, mas promete agitar o cenário esportivo de maneira ampla e profunda. Se confirmada, essa decisão da FIFA representaria uma verdadeira revolução no futebol brasileiro, elevando o Vasco a um patamar que poucos clubes nacionais já alcançaram oficialmente. Para o clube, seria uma consagração histórica que renovaria o prestígio e aumentaria ainda mais a sua relevância no panorama global. Além disso, a oficialização desse título abriria um novo capítulo de debates, provocações e análises entre rivais e apaixonados pelo futebol, que já começam a imaginar as consequências de tal reconhecimento. As repercussões vão muito além do troféu, trata-se de ressignificar conquistas, revisitar memórias e, sobretudo, celebrar uma herança que o Vasco carrega com orgulho.
Diante dessa perspectiva, a torcida aguarda ansiosa por um posicionamento oficial da FIFA, enquanto o mundo do futebol se prepara para um possível impacto histórico, capaz de transformar para sempre a narrativa do esporte no Brasil e no mundo. À medida que os rumores ganham força, aumenta também a expectativa sobre os próximos passos da FIFA em relação a essa possível decisão. Especialistas e dirigentes já especulam sobre os critérios que podem ter motivado essa revisão histórica, envolvendo documentos antigos, precedentes internacionais e até a reavaliação de competições que, por muito tempo, ficaram à margem do reconhecimento oficial. A dúvida que paira no ar é: o que poderia levar a entidade máxima do futebol a revisitar esse capítulo do passado e, finalmente, reconhecer o Vasco como campeão mundial? Enquanto isso, a torcida vascaína se mantém em estado de alerta, acompanhando cada movimentação, cada declaração e cada pista que possa confirmar essa notícia tão aguardada. A ansiedade cresce, e com ela, a esperança de uma consagração que poderia mudar o cenário esportivo nacional. Por outro lado, o impacto dessa decisão não se limitaria apenas ao Vasco, mas reverberaria por todo o futebol brasileiro e mundial. Outras equipes, torcedores e especialistas aguardam com atenção o desenrolar dessa trama, já imaginando os efeitos que um reconhecimento oficial do título poderia provocar em debates sobre a história do futebol e no equilíbrio entre clubes tradicionais. O que antes parecia apenas uma possibilidade distante começa a se tornar um tema quente, capaz de reacender rivalidades, fortalecer narrativas e alimentar discussões que vão muito além das quatro linhas. Seja qual for o desfecho, o mundo do futebol está prestes a testemunhar um capítulo surpreendente, onde passado e presente se encontram para reescrever a história. E você, torcedor, está pronto para viver essa emoção? Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. Torcida vascaína, esse momento é de vocês. Imaginem só, o Vasco finalmente reconhecido oficialmente como campeão mundial pela FIFA. Como isso mudaria o orgulho e a história do clube? Vocês acreditam que essa decisão poderia trazer um novo fôlego para o time, renovando a paixão e fortalecendo a identidade vascaína? É hora de refletir quais seriam as emoções ao ver o nome do seu clube eternizado no topo do futebol mundial. E, claro, como essa conquista influenciaria o futuro do Vasco dentro e fora dos gramados? Queremos saber qual é a sua opinião sobre esse rumor que vem agitando o mundo do futebol. E não para por aí. Como vocês acham que essa possível conquista pode impactar a relação do Vasco com seus rivais históricos? Será que esse título oficial mudaria a forma como o clube é visto por torcedores adversários e pela mídia? Qual o peso desse reconhecimento no coração dos vascaínos, que carregam décadas de glórias e desafios? Essa é a hora de a torcida se unir e levantar a voz. Vocês acham que o clube está pronto para abraçar essa vitória tão aguardada? Compartilhem suas expectativas, dúvidas e desejos. Queremos sentir a energia de cada vascaíno que acompanha essa história que pode virar realidade. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.